Jéssica, ela é nutricionista. E a gente vai começar falando um pouco sobre como foi o seu começo na nutrição. Conta pra gente como foi assim o início, o que te despertou. Eu conheço um pouco da tua história, mas eu gostaria que você contasse como que, né, o teu interesse, como que despertou o interesse, né, como que foi. E a gente sabe que você não era dessa área antes, então que você trabalhava com outras coisas e tal. É bem isso. Quem é a Jéssica? Então, estamos aqui com mais um episódio do Entre Aberto. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que a gente vai falar de um assunto assim que é de interesse. Eu me formei, na verdade, minha primeira formação é técnica em eletrônica. Trabalhei 12 anos em automação industrial, área extremamente das exatas. A gente vai começar. Nada a ver com nutrição. Não, nem de perto. Mas foi a nutrição em si, a alimentação, na verdade, não a nutrição, né? A alimentação em si foi sempre algo que me chamou a atenção. E eu sempre pensei que é possível a gente mudar a vida de uma pessoa através da alimentação. Quando, se a gente pensar em extremos, pessoas que estão com muita fome, a comida é um complemento. Quem está doente e come uma canjinha de mãe é um conforto. Então, assim, a comida está muito relacionada a esse bem-estar, a momentos afetivos. Eu sempre gostei muito. Eu sou de Santa Catarina, estamos aqui em Curitiba vai fazer 10 anos já, mas a gente mudou para cá, meu marido veio a trabalho, a gente veio junto, a família, fiquei em casa cuidando das crianças, já naquela época eu não estava mais trabalhando, e um dia bem tranquilo, eu lembro assim, muito vivo assim na minha cabeça, que um dia eu estava parada no sinaleiro e um carro parado na minha frente e um adesivo assim, nutrição. Eu, gente, os meninos estão maiores, não precisam mais tanto de mim agora. O Jefferson está encaminhado no trabalho dele, por que não? É um momento de estudar. Mas isso eu já estava com 36 anos, né? Já não era mais uma mocinha entrando na faculdade. E escolhi a nutrição. Na verdade, antes de entrar na nutrição, eu comecei a fazer um curso de técnico em nutrição. Na época eu nem sabia que isso existia, essa distinção entre nutricionista e técnico de nutrição. Só que quando eu comecei o técnico, eu vi que o técnico é muito voltado para a área de cozinha. É cuidar da cozinha, auxiliar a nutricionista que cuida da cozinha ao bom funcionamento daquela cozinha, uma cozinha industrial. Pensem vocês, qualquer cozinha que vocês forem hoje, de restaurante que a gente frequenta, ou de grandes restaurantes de empresas, né, que vão fornecer comida para os funcionários, tem que ter uma nutricionista responsável. Dependendo do tamanho dessa cozinha, tem vários técnicos que muitas vezes estão auxiliando, porque é muito serviço. Só que eu não queria trabalhar na cozinha, sempre foi algo que não me chamou a atenção nesse sentido. Eu queria, então, já que eu queria estudar nutrição para fazer a parte clínica do negócio. Então, desisti do técnico, fui para fazer vestibular, sentadinha na cadeira, assim, bonitinha, aí naquela fase, não sabe? É fácil, né? Então, dá aquele frio na barriga, porque a gente se cobre, a gente ainda coloca, nossa, será que eu não sou muito velho para estar fazendo isso aqui? É isso que eu ia perguntar, porque como você falou assim, que você viu o adesivo e tal, mas talvez é uma coisa que você sempre teve dentro de você, que tipo, talvez estivesse adormecida, ou que às vezes muitas pessoas podem achar, tipo, não, já não tenho mais idade para isso, tal. É difícil. Começar uma área nova, estudar uma coisa nova. É muito, muito diferente da minha primeira formação. Sim. Então, eu sou muito grata a ter trabalhado tantos anos, porque assim, desenvolveu muito pensamento lógico, raciocínio rápido para resolver problemas, assim, por conta dessa minha primeira formação da onde eu trabalhei. Mas a questão da nutrição, ela sempre existiu, eu só não sabia, na verdade, sabe? Só tipo, virar uma chave pra você falar, é isso mesmo. Sabe quando você fica com aquele sentimento que tá faltando alguma coisa? Não é bem isso que eu quero pra minha vida, ainda não me encontrei. Sabe assim, eu era feliz, eu sempre trabalhei e tenho amizades até hoje, da época que eu trabalhei lá na automação industrial. Mas faltava alguma coisa e a nutrição acabou trazendo isso de uma forma muito, muito leve. Até os primeiros momentos é bem desafiador, tá? Na graduação, depois de tanto tempo fora de um banco de escola, a gente voltar a ter que sentar lá das 7 às 10h30 da noite e ficar quietinha olhando ali o professor falando, sabendo que tem boleto em casa para pagar, filho com atividade, né, de aula que tem que resolver, e casa para limpar, e tudo ao mesmo tempo,
Mas por outro lado, eu vim com uma maturidade já que o pessoal novinho não tinha também, porque não desmerecendo ninguém é melhor que ninguém, não é isso. Mas eu já tenho todo um histórico de trabalho, responsabilidade de ser mãe, de ter uma casa. E isso pesou também na graduação, porque a gente leva mais a sério. Já que é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Sim. Quando você tem essa maturidade, né, isso fica bem claro, né? Exato. Diferente de quem está começando, às vezes, que acabou de sair do ensino médio, tá meio que indo por pressão de família, para fazer uma graduação, porque tem que estudar, tem que se formar. Então, eu acho que para você chegou num ponto que você falou assim, não, realmente você o ponto ideal para estudar, você não ia levar aquilo na brincadeira. Exato, e muitas vezes a pessoa está ali também por... não sabe o que é da vida, né? Então fica aquela coisa. Eu já foi mais direcionada, então consegui aproveitar melhor a graduação, mas passei os perrengues. Mas e quando você decidiu, assim, você teve daí, o total apoio da família, assim, os filhos, o marido, você falou, gente... É o meu momento, agora é minha vez. Vou estudar e vou fazer nutrição. Tipo, ninguém ficou com aquele pensamento assim, tipo, ai meu Deus, agora a mãe vai ser nutricionista. Nunca mais vamos ver salgadinho na vida. Mas será que ela vai ficar aquela nutricionista assim, tipo, regrada, não pode fazer isso, não pode comer aquilo? Não, eu vou dizer pra vocês que meus filhos escutam muitas vezes quando eles me falam, mãe, tô com vontade de comer alguma coisa, eu digo, vai comer uma fruta. Por isso, eu não sei se é até pelo custo-benefício. Não, mas é que eu acho que deve ser tipo assim, porque deve abrir tanta mente assim, que você vai descobrir tudo sobre todos os alimentos, tipo, coisas que você nem sabia também, que você nem imaginava. Então, isso é bem bacana da gente conversar, porque várias pessoas perguntam para os meninos, e aí, na casa de vocês tem... A gente costuma chamar bobiça, essas coisas de bolacha recheada, salgadinhos, essas coisas a gente chama bobiças, assim, né? Mas desde que as crianças são muito pequenininhas. E tem, gente, tá? Só pra vocês saberem, tem sim, tá? Tem gordice na casa de nutricionista também. Tem, a gente gosta de um pastel. Quem não gosta? Tem o pastel fit? Não, aquele pastel carne seca, cream cheese, bem gordinho, a gente gosta. Mas é libertador a gente ter esse conhecimento e saber fazer as escolhas nos momentos certos. Hoje, eu vou dizer pra vocês que eu aprecio muito mais quando eu vou comer um pastel na feira, do que quando eu não sabia e comia de forma, como é que eu vou dizer? Cotidiana, assim, sabe? Tipo, tô com vontade de comer pastel, vou lá e como pastel. Hoje eu já não faço mais isso. Então, esse controle que a gente acaba desenvolvendo em relação à alimentação, e que não é um peso, isso não é pesada a decisão, não é algo ruim a decisão. Só para vocês terem ideia, hoje, antes de eu vir para cá, o meu filho mais velho, Bruno, foi fazer um bolo de laranja. Tipo, que amorzinho, sabe? Ele, mãe, tô com vontade, posso fazer bolo? Pode. Então, assim, podia ser um bolo de chocolate, podia... Não, mãe, vamos fazer um bolo de laranja porque a gente gosta. Então, eles também estão aprendendo. Isso é bem bacana, da gente crescer com eles nesse sentido. Mas sim, eles gostam de fast food, sim, eles comem. Eu como também, inclusive, né? Não vou deixar de comer um pastelzinho, um bolinho aí. Mas é mais leve, não fica tão pesado mais essa questão, sabe? Que daí você conhece outros alimentos, então você não fica habituado a comer só esses alimentos totalmente industrializados, que fazem mal. Exatamente. Né? Eu tenho um lema que eu gosto, que eu levo pra vida, assim, é equilíbrio, pra tudo. Sim. Tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional. Pra mim, nada que seja muito restritivo é saudável, ou que seja muito livre, posso fazer do jeito que eu quiser, vai ser saudável. Nenhum extremo é bom. Então, o equilíbrio, de forma geral, funciona muito bem e dá bons resultados. Eu, na prática clínica, tenho percebido isso cada vez mais, é muito, muito legal. Eu acho interessante, eu acho, tipo assim, ouvindo você falar assim, eu penso assim, tipo, você não fica daí, tipo, aquela louca neurótica do rótulo. E daí você vai no mercado, tudo lê todos os rótulos. Você vai olhar pra composição, a caloria, quantos por cento de gordura, trans, não sei o que, tem isso, tem aquilo, tipo, fica, tipo meio automático, assim. Hoje em dia é muito, muito automático. É muito, por quê? Vamos supor lá, sei lá, molho de tomate, gente. Sabe o molho de tomate que tem um animalzinho de tromba na frente? Esse alimento especificamente, ele tem duas versões disponíveis no mercado com uma diferença de preço muito pequenininha. Onde um tem vários conservantes, o de tampa vermelha e o de tampinha verde é só tomate, não tem mais nenhum ingrediente ali dentro. Por que não levar então só tomate, sendo que eu não preciso levar os outros conservantes? Sim. Então assim, ler rótulo para mim hoje é algo muito natural, principalmente
produtos novos que eu Então nunca vi. você aconselha? Eu aconselho aprender a ler o rótulo, porque vocês não vão cair em golpe quando vocês estão lendo o rótulo. Sabe aquela pegadinha do malandro, assim, leva esse aqui que é muito mais saudável, e daí, tipo, tá na promoção assim, e do lado tá o coleguinha, o concorrente, que é muito mais saudável, mas tá quietinho, e é inclusive mais barato. Então tem muita pegadinha dessa no mercado, gente. Leiam os rótulos, mas não no sentido de ser uma coisa neurótica, tá? Não pode ser algo, por exemplo, sei lá, tem uma bolacha específica lá que você gosta muito. Cara, não vai adiantar ler rótulo. Nenhuma outra bolacha vai substituir o prazer de comer aquela bolacha, certo? Sim, certo. Não vale a pena. Agora, coisas do cotidiano, é muito mais legal você saber fazer escolhas e deixar assim as bobiças para aquele momento que você queira comer mesmo, assim, tipo, e come sem culpa, sabe? Vai, come, aproveita. Sábado à noite assistindo um filme em casa, tem um pouco de bolacha, vou comer um pacote de bolacha. Exato, e tá tudo bem. E beleza, né? Exatamente, é bem isso. Então, assim, essas trocas acabam favorecendo a gente, porque na soma do final do dia do que a gente comeu, vai impactar na nossa saúde e no nosso corpinho, né? Então, essa soma, se a gente conseguir deixar uma soma bacana, sobra espaço para a gente fazer as outras coisas sem prejudicar o nosso corpo, sem prejudicar a nossa saúde. Quando eu falo de saúde, é na questão assim, qualidade de vida mesmo. É disposição, é dormir melhor, é conseguir subir uma escada, é conseguir ir no banheiro, gente, que quem não vai no banheiro sabe o quanto é sofrido. Então, são pequenas coisas que depois, com o passar do tempo, você vai percebendo, nossa, não tenho mais aquela dor de cabeça que eu sempre tinha. Então, não é normal a gente viver com dor de cabeça, não é normal a gente estar sempre com a barriga estufada, aquele mal-estar querendo banheiro, não é normal. É bacana, comecem a ler os rótulos. Se tem dificuldade em ler rótulos, tem uma galera aí nas redes sociais falando sobre o que tem no rótulo. Eu, inclusive, tem vários posts já que a gente vai falando, a gente vai trazendo essas informações porque é bacana. E nem todo mundo sabe, não tem obrigação de saber. Mas a gente são coisas que geralmente o pessoal vai pelo preço, né? Tipo, não, esse aqui tá barato, eu vou levar. Esse outro que tá barato, eu vou levar. Ou vai pela marca, porque gosta daquela marca. Mas nunca para pra ver o que aquele alimento vai te proporcionar de bom, né? Exatamente. Porque a gente é uma casinha, a gente tem que cuidar daquilo que a gente come. Nossa, né? Pra gente poder seguir a vida bem, como a Jéssica falou, ter disposição, pra tudo, pra tudo. Acho que isso que a gente odeia fazer. Odeio musculação com todas as minhas forças. Eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. É uma obrigação. Assim como um monte de outra coisa. Como pagar boleto, gente. Eu também não gosto de pagar boleto, mas sou obrigada a pagar. Então, eu penso assim, eu sempre digo, a minha motivação de ir pra academia fazer musculação é que com 70 anos eu quero sentar e levantar do vazio sozinha, sem ninguém ter que me puxar. Tipo, isso tá muito claro na minha cabeça. E é uma coisa que você tem que começar desde já, né? Ué, gente, não vai tentar deixar pra 69 ali, que não vai dar ruim. Então, essa é a questão, esse pensamento. E a alimentação, gente, vou falar para vocês, mudando o hábito alimentar, é questão de menos de 15 dias, você vê a diferença grande em melhora de disposição, sono, alívio de dor de cabeça, alívio de alergias, sabe essas coisas que a gente vive, nós aqui em Curitiba, então, Pele também, pele, eu noto cabelo. muito isso, quando eu dou uma chutada de balde, assim, e acabo comendo muita porcaria, nossa, já volto a ser uma adolescente, não que eu não seja, mas né, tipo, é nítido, ou pele seca, pele... reflete, né, tipo, os nutrientes, né, que o próprio corpo fala, né? Fala. E a gente que não escuta. Quais bebidas ajudam a repor vitaminas? Sucos de frutas integrais são uma ótima opção de vitaminas e minerais. Água de coco, tá? Quando a gente fala de suco de fruta, pode ser polpa. Sabe aquela polpa congeladinha que a gente compra no mercado? Pode ser. Pode ser o suco em garrafa mesmo, né? O 100% integral. Bem bacana. E dependendo de qual for a vitamina, às vezes a gente não vai conseguir repor através de bebida. Aí, ou é através da alimentação, ou é o caso de ser reposição mesmo, né? Que se o nível está muito baixo, a gente tem que entrar com suplementação. Eu faço jejum intermitente, melhorou muito as inflamações do corpo. Qual a sua opinião? Eu gosto muito de uma estratégia, mas precisa ser com orientação. É muito individual, gente, de verdade. Por quê? O que eu percebo quando
os pacientes vêm para mim na clínica e já vêm com relato, não, já fiz jejum, já melhorei, aí depois voltei, não estou mais tão legal. O que normalmente acontece? Vou entrar em dietas restritivas, gente, vou bagunçar tudo perguntando vocês aí, tá? Não tem problema, vamos seguir vamos seguir o Igual dietas restritivas, né? Ah, eu fiz a tal, sei lá, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta de não sei da onde, dieta do ovo, dieta do pão. O que normalmente acontece e por que está relacionado à perda de peso? Normalmente, tá? Isso eu estou falando de forma bem generalizada. Essas pessoas que fazem essas dietas muito restritivas, a alimentação delas eram baseadas em alimentos ultraprocessados. O que seriam alimentos ultraprocessados? Todos os alimentos que têm muita química adicionada. Sei lá, bolacha recheada, salsicha, nuggets, pizza pronta de mercado, os próprios fast food, as grandes redes. Então, gente, miojo. Então, eram pessoas que têm como base da alimentação esse tipo de alimento. Então, qualquer dieta onde a pessoa retira esses alimentos do convívio dela, ela vai sentir uma melhora significativa no corpinho dela, tá? Por quê? Porque ela tirou os problemas ali. Então, o que eu vejo muito no consultório? Ah, eu acho que eu sou intolerante à lactose. Ah, eu acho que eu tenho intolerância a glúten porque quando eu como glúten eu passo mal. Mas na verdade não é nem a lactose nem o glúten. É os ultraprocessados, é a quantidade de ultraprocessados que essa pessoa está comendo que está fazendo mal para ela. Então um pãozinho francês não vai fazer mal, ela não vai passar mal de comer um pãozinho francês. Então é esse tipo de pensamento que as pessoas precisam começar a mudar. Obviamente que eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma nutricionista, gente, eu sei disso. Mas tem muita gente bacana nas redes sociais. Aprendam a escolher os profissionais que vocês seguem para ter as orientações, tá? E outro ponto, não façam dietas restritivas demais, não é bacana e não vai ajudar. Sempre pensem, tudo que for o mais natural possível é mais fácil de estar alimentando vocês, dando a energia que você precisa e automaticamente regulando o teu corpinho para preparar ele para o emagrecimento. Então é muito questão do jejum, funciona, mas precisa ser orientado e por um determinado período. Ele não pode ser, eu não posso fazer a vida inteira jejum intermitente. Aí eu vou estar prejudicando o meu corpinho se eu fizer. Então é bem sério. Vai sentir uma deficiência. Não é nem de vitamina. O meu metabolismo vai mudar. E eu mudando meu metabolismo a longo prazo é muito prejudicial. E mulheres têm agravantes, tá? Mulheres, a gente tem variação hormonal, que interfere muito. E a longo prazo a gente entra na menopausa, onde é uma bagunça geral e complica bastante, tá? Então, assim, o que eu ouço, mas eu fiz, deu certo. Ok, deu certo por quanto tempo? Foi de 20 quilos, perdeu 20 quilos do quê? Que de gordura não foi. Principalmente em dietas extremamente restritivas, você não perde gordura, o corpinho não deixa, tá? O corpinho joga contra real. O que você vai perder? Você vai perder massa magra, você vai perder líquido do seu corpo. Você até pode perder um pouco de gordura, mas é a menor quantidade. Muitas pessoas falam pra mim, eu não consigo tomar água natural. Eu volto lá na casca de fruta, limão, gengibre, não sei o quê. Faz diferença? Não. Para a nossa saúde, água é água e a gente precisa tomar muita água. De verdade que é muita água mesmo, tá? Mas água com limão em jejum, que esse tempo atrás aí viralizou, que emagrece, que não sei o que. Não, ele não emagrece, não tem esse poder, não alcaliniza o sangue, gente, não tem como a gente fazer isso. O nosso corpinho, ele faz homeostase, que é manter sempre o mesmo pH, ele faz isso automático. Então, se você comer algo muito cítrico, né, que como é o limão, a gente vai, ou muito ácido, né, no caso, ele vai regular o pH, não vai passar essa acidez do estômago para baixo. Ali no estômago ele nivela. Então, assim, não tem essa função, mas nunca na vida eu vou criticar alguém que acordar de manhã e tomar um copo de água com limão, que está tomando líquido. Para vocês terem noção, a gente perde muito líquido durante a noite. E aproveitando essa vibe para ficar nessa coisa da água, e a água pode ser água com gás? Qual que é a diferença? Água com gás? Além do gás, tipo, eu quero tomar só água com gás, vou tomar 3 litros de água com gás. Pode tomar. Foi bom? Pode tomar sem perigo nenhum, vai hidratar, vai fazer a função. Bom. O que não conta como hidratação no dia, vamos lá. A gente recomenda
tomar assim, 0,35 vezes o quilo de peso da pessoa, tá? Então se a pessoa tem 100 quilos, tá? 0,35 vezes 100 quilos, ela tem que tomar 3,5 litros de água por dia. Tá? Essa é a conta que você faz para descobrir quanta água você tem que tomar, tá? Para manter o teu corpinho ok. Tipo, o mínimo. É o mínimo de água que você tem que tomar. Não pode, obviamente, extrapolar e beber 10 litros, porque também não vai fazer bem, né? De novo, equilíbrio, galera. Não adianta sair, né? A água é saudável. Tudo que é em excesso vai fazer mal, inclusive a água. Mas, então, é esse cálculozinho que a gente faz. O que conta como hidratação? Chás que não têm o poder diurético, tá? Então, assim, um chazinho de camomila sem adoçar, tá? Não pode adoçar. Sei lá, um chazinho de erva cidreira, capim-limão, hortelã. Chimarrão não, porque ele tem poder diurético. Chá verde, chá mate, chá preto, hibisco, são todos com poderes diuréticos. Aí na conta a gente não considera como hidratação, tá? Sucos não entram como hidratação. Refrigerante não é hidratação. Café não é hidratação. Eu tenho 2 litros de café e um de água. Eu achei que estava me hidratando. Eu acho que ele tem que mudar essa inversão. Cara, toma 1 de café e 2 de água. Então são coisas assim que na prática podem levar a essa orientação. Assim. Então, chazinhos que não têm esse poder diurético, que não sejam estimulantes, né? São considerados hidratação se não forem adoçados, mesmo com adoçante. Tá? Eles têm que ser eles sozinhos no ar. Águas com produtos, igual você comentou, eu não consigo tomar água pura, coloco limão, coloco casca de abacaxi, coloco gengibre. Pode tomar sem medo nenhum, continua sendo uma hidratação e obviamente que assim, é uma quantidade muito, muito pequenininha de nutrientes que você vai estar ingerindo porque tem uma rodelinha de gengibre e 1 litro de água. Mas existe. Só pra dar um saborzinho. Exato, assim. E aquela polêmica que a gente falou, tipo, no final do dia tem uma sominha, vamos pensar? Tem um nutrientezinho ali, então é bacana e até variar. Folhinha de hortelã. Tem mais uma questão também voltada assim, é a água e ingestão de líquido. Tipo, acabou. Você está fazendo uma alimentação, tipo, tô almoçando, tô jantando, tô comendo qualquer coisa. É correto você comer, se alimentar, bebendo água junto? Porque eu já vi nutricionistas falarem que o ideal é você fazer sua refeição e esperar cerca de 1 hora depois para ingerir o líquido. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que a gente come sopa nesse caso? A gente está bebendo sopa. Não, mas é porque isso me bugou, na verdade. Eu já ouvi casos que, tipo assim, até 200 ml de água é tranquilo, não vai sobrecarregar o estômago. Exatamente. A gente não pode. Eu buguei na época porque eu fui, na verdade, tipo, eu procurei ajuda também mais pra, tipo, ganho de massa, tipo, porque era muito magro, muito, né, abaixo do peso, eu queria ganhar uma. Daí, tipo, a orientação dela na época pra mim foi, tipo, faça a sua alimentação e espere cerca de 1 hora depois pra você ingerir algum líquido. Por que ela falou isso no teu caso? Porque você estava magro e porque você queria fazer o ganho de massa. Sim. Ganho de massa é muito difícil. É muito difícil ganhar massa. É mais fácil emagrecer do que aumentar a massa muscular. E se para ganhar de massa, você precisa comer muito. Quem quer ganhar massa muscular precisa comer bastante, gente. É muita comida. É muita comida e muito treino. É pesado. Se você tomar líquido junto com a refeição, você vai encher o teu espacinho do estômago e você não vai conseguir comer a quantidade de comida que você precisaria. Essa foi a orientação da tua nutricionista. Ela só talvez não foi clara o suficiente para você. Mas não tem problema, de forma geral, a gente tomar líquido enquanto está comendo. Até os 300 ml, às vezes, dependendo do tamanho que a pessoa, do peso da pessoa, né, de como ela tá, é ok, tá? Porque senão a gente não poderia comer sopa, não faz sentido nenhum. Mas vai fazer uma canjinha de mãe, gente, tipo, que é aquela aguinha, imagina? Não. Então, assim, a gente pode, não tem problema, só de novo, equilíbrio, não dá pra ser, né, tudo tem que estar... E agora um pouco de assunto, assim, mas ainda do assunto. Sobre essas dietas restritivas, são elas quem geralmente causam esse efeito rebote ou sanfona? Eu digo assim por mim, porque eu já fui bem mais gordinha do que eu sou hoje, né? E eu fiz já muito tipo de dieta. E eu teve uma época que eu tomei medicação para emagrecer, que é a famosinha sibutramina que tínhamos antigamente. E eu realmente emagreci muito, eu emagreci 6 quilos em 1 semana com ela. Só que o rebote, depois que eu parei com ela, porque eu
eu fiquei doente, eu emagreci, mas eu não emagreci de forma saudável. Eu só comia pipoca e uma depressão, assim, eu não queria sair de casa, eu só queria ficar deitada, porque acho que o corpo mesmo já não tinha força, né? Tava secando e, tipo, não tinha o que fazer. E só que depois que eu parei com essa medicação e com essas dietas, que eu falei, ai, deixa a vida me levar. Tipo, o efeito rebote foi muito bravo. E veio maior, né? Veio muito maior. Você Eu perdeu engordei o dobro do que o que eu tinha perdido, né? Tá, então vamos por etapas esse teu questionamento. Ah. Primeiro, uso de medicação. O uso de medicação é muito legal quando bem acompanhado e bem orientado, tá? Muita gente precisa do uso de medicação para conseguir evoluir, principalmente no processo de emagrecimento. Estamos falando especificamente de emagrecimento. Então, assim, precisa ter um médico acompanhando, tá? E dependendo da situação, tem que ter um clínico geral e um endócrino junto, tá? Porque emagrecimento mexe muito também com questão hormonal. A gente não pensa nisso, mas mexe demais, tá? Então, a gente precisa disso. E, assim, medicação funciona, dá resultado, vale muito a pena, mas tem que ser trabalhado em educação alimentar nesse período no uso da medicação. Não adianta você emagrecer Só com remédio. só com remédio, porque você vai perder a fome, você vai perder o apetite, você vai acelerar o metabolismo para queima de gordura, porque o remédio faz isso. É muito legal, mas você não mudou a sua cabecinha. A hora que você parar com a medicação, você vai voltar a comer normal, como você estava comendo antes. Existem hoje, está saindo muito estudo falando sobre transtornos alimentares. Então, a pessoa desenvolve um comer transtornado, o que é um problema bem grave, tá? É um problema que, para lidar com isso depois, ele é bem desgastante para a pessoa, porque ele necessita de uma força muito grande, que é difícil a gente conseguir manter ela constante pelo período que precisa. Não estou dizendo que não consegue, as pessoas conseguem, mas é bem desgastante, tá? E daí, quando vem esse rebote, por que vem rebote? Vamos pensar que o nosso corpinho ele tem várias programações, né? E uma delas, que é uma das mais fortes que a gente tem, é o instinto de sobrevivência. Ele é subconsciente, a gente não tem acesso conscientemente a ele, mas ele funciona e funciona muito forte. E qual que é a ameaça quando você põe uma dieta muito restritiva? Vai morrer de fome, né? Então ele entende que eu preciso armazenar gordura. O que seria essa gordura? Por que armazenar gordura? Porque a gordura é uma fonte de energia que fica estocada no nosso corpo, tá? Então, assim, para o nosso cérebro, o cérebro mais primitivo, vamos dizer assim, o estoque de gordura é muito benéfico. Porque se der uma loucura e essa pessoa não comer mais, ela bateu a louca de novo, vou passar na pipoca só aqui. Eu tenho de onde tirar energia para manter meu corpinho funcionando, tá? E esse corpinho funcionando é o meu instinto mais básico de sobrevivência. Só que por um outro lado, ele vê, vamos pensar, gente, eu estou falando de uma forma extremamente lúdica aqui, né? Sim. Ele vai ver que, poxa, ela não está comendo de novo. Então eu vou guardar ao máximo essa gordura que eu tenho aqui por um momento realmente de necessidade. Eu vou gastar primeiro meu músculo. Então por isso que essas dietas restritivas a gente perde muita massa muscular, que é o que eu comentei antes ali. Daí a gente vai ficando cada vez mais fraco, porque assim, ele vai gastando a massa muscular um tisquinho de gordura, a massa muscular um tisquinho, tanto que daí quando você voltar, o que ele vai fazer? Gente, eu preciso armazenar mais energia, porque essa louca aqui vai daqui a pouco comer pipoca de novo, vai passar só na pipoca. Então você vai armazenando. E normalmente é a mais do que você perdeu de peso. Porque você acaba, o corpinho muda o metabolismo para armazenar mais gordura do que ele armazenava antes de você emagrecer. Então o corpinho joga contra mesmo, gente. O cérebro joga contra, ele não quer emagrecer. Por isso que o processo de emagrecimento é tão difícil, no sentido de que são muitas variáveis, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. E cada vez que você faz uma dieta restritiva, você dificulta um pouco mais lá na frente o emagrecimento, de novo, um emagrecimento saudável. Então, assim, é jogar contra a gente mesmo essas dietas muito restritivas, tá? A longo prazo mesmo, é pepino e pepino grande. A do que estão falando agora, porque está muito em alta esses suplementos também, né? Então. O pessoal, tipo, às vezes, eu não faço dieta, mas daí eu vivo de whey. Eu tomo só whey, eu tomo colágeno, eu tomo Eu acho que é ômega. aquela dúvida que todo mundo tem, tipo, todo mundo pode tomar whey? Pode tomar whey? Só quem faz academia pode tomar whey?
Tá, Só, entendi. se eu só estiver malhando lá puxando ferro, eu posso tomar whey. Gente, eu Pode tenho ser. O vários... que é o whey? O que ele substitui? Ele Tá. é bom ou não é? Tá. A gente precisa... A única fonte de energia que tem o corpo é através da alimentação, tá? A alimentação inclui bebidas também, tá? Então, assim, a alimentação engloba tudo. A única forma que a gente tem de ter energia é comendo e bebendo, tá? A gente tem 3 macronutrientes, que é o carboidrato, né? As fontes de gordura e as fontes de proteína. Carboidrato é pão, macarrão, arroz, batata, enfim. A gente arroz, pizzas, né? Gorduras, então assim, o que a gente tem de gordura? A gente tem a gordura pura, azeite de oliva, tem as gorduras que estão nos alimentos, né? Tipo a bolacha recheada, vai ter gordura trans e vai ter gordura saturada. A carne mesmo em si, ela tem gordura, né? Então assim, a gente sabe as fontes de gordura. E as fontes de proteína tem de origem animal, que daí são a carne, o ovo, o leite, derivados, enfim. E tem as de origem vegetal, que são as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, né? São todas essas. Carboidrato, se a gente comer em excesso, o nosso corpinho vai transformar esse carboidrato, o resultado final da transformação desse excesso vai ser gordura armazenada. Se a gente comer gordura em excesso, a gente vai armazenar também como forma de gordura. A gente lembra que a gente precisa armazenar gordura porque é o tesouro do nosso cérebro, né? E proteína, quando a gente come em excesso, lógico que um pouquinho a gente armazena, mas é muito pouquinho. A gente não armazena. Então a gente não tem como ter um reservatório de proteína, sabe? Então assim, a gente precisa começar a falar mais sobre a proteína, porque a dieta hoje, a nossa dieta do brasileiro, ela é baseada em carboidratos. A gente consome pouca proteína no dia. Então, na prática clínica, eu tenho visto muito isso, que as pessoas não conseguem bater a quantidade de proteína que elas precisam comer no dia, tá? Então, a gente precisa comer desses 3 no dia e de formas variadas para que a gente tenha um equilíbrio ali e tenha, no final do dia, a continha certa que a gente precisa, tá? O whey protein é proteína. Ele é um alimento rico em proteína e ele vem do soro do leite. Mas hoje em dia já tem até outras tecnologias, como Body Balance, Body Protein, que também, só que eles não vêm do soro do leite, eles vêm de outra fonte animal, tá? Então, assim, o whey protein todo mundo pode tomar? No consultório até me perguntam, mas doutora, se eu tomar, é verdade, eu vou ficar musculosa? Gente, seguro pra vocês que era o que eu mais queria. Era tomar whey e ficar musculosa, gente, porque é difícil pra caramba ficar musculosa. Então, assim, eu recomendo para 99% dos meus pacientes suplementação de whey protein, tá? Por quê? Porque normalmente os meus pacientes são pessoas que já trabalham fora também, têm uma vida mais corrida e não vão ter tempo de fazer um sanduichão à tarde com, sei lá, 100 gramas de frango ou 3 ovos, onde vai ter mais proteína. Então, o whey protein acaba sendo uma opção de lanche muito bacana, porque ele não prático, né? Ele é prático. E ele é saboroso. Mulheres que têm aquela vontade do doce à tarde, principalmente, né? Que, sabe, que começa a bater as brigas, tudo. Então, é muito, porque o whey normalmente é doce, tá? Ele tem alguns que tem a opção de sabor neutro, mas a grande maioria é doce. Então tem muita marca, e, nossa, é muito grande. Então, assim, o whey protein, ele entra como suplementação de proteína. E todo mundo pode tomar? Quase todo mundo. Quem não tem doenças crônicas, renais, quem não está passando por um tratamento oncológico, porque são cuidados muito direcionados. Diabéticos têm que tomar cuidado, porque o whey protein muitas vezes tem adição de açúcar, então tem que pegar opções que não tenham adição de açúcar. Mas como fonte de proteína, é uma excelente fonte de proteína. Então vale muito a pena. O único cuidado que eu vou dizer e recomendar, compre em locais confiáveis, se for online, empresa que tenha renome, que seja conhecida. Se for presencial, melhor. Vá lá, conheça a loja. Veja o que estão vendendo, se não é gato por lebre. Porque como aumentou muito essa questão de suplementação, o brasileiro dá jeito em tudo, né? A gente está falsificando suplementação à torta e à direita. O cara bota farinha com açúcar lá e coloca e a gente cai no golpe do malandro e fica vendendo nessa história. Então, de forma geral, para vocês terem uma ideia, lá em casa, por conta da vida corrida que todo mundo leva, todo mundo toma whey, inclusive os meninos. Né? Recomendo para idoso tomar whey também, porque o whey
vai entrar com essa fonte de proteína. Idoso tem muita dificuldade em se alimentar direito, porque ele perde a fome, ele não sente mais vontade de comer. Então, quando ele quer comer, ele vai querer comer o que ele gosta, que normalmente não é uma fonte de proteína. Então, a gente entra com a suplementação justamente para ajudar. Então, o whey protein é bem bacana. Creatina. A creatina eu gosto muito, eu acho que, e ela tá super em alta, né, gente? Tá todo mundo falando nas redes sociais de creatina. Mas não é verdade. A creatina é uma das suplementações que tem mais estudos, mais artigos científicos publicados. E ela comprova realmente a reparação da massa muscular de uma forma muito mais rápida. Então, quem treina, é bem bacana o consumo de creatina, porque assim, você vai recuperar essa tua massa muscular bem antes, para favorecer um novo treino e você conseguir fazer uma evolução de carne, uma evolução de treino mais rápido. Super legal para quem está malhando. E quem não está malhando, dá para tomar também? Dá, porque está saindo vários estudos mostrando que a creatina também ajuda nas funções cognitivas. Qual a diferença de whey isolado, concentrado e hidrolisado? Vamos lá, galera. Então tá. Eu falei que o whey é absorve do leite, certo? Sim. Então tem essas três formas: o concentrado, isolado e o hidrolisado. De novo, de uma forma bem lúdica para entender. Gente, eu não estou falando termo técnico aqui não, tá? O concentrado é o mais basicão de todos, tá? O basicão, o que seria? Ele é de uma forma feita, assim, é o mais simples. Não é genérico, ele é o mais simplão, assim. Ele não tem muito refinamento, tá? O isolado é para quem tem intolerância à lactose, tá? Então, assim, ele tem essa proteína isolada, já que não vai causar o desconforto quando consumir quem é intolerante à lactose. E o hidrolisado, vamos pensar lá, vamos pensar que a proteína é uma molécula grandona assim. Vamos pensar assim. Quando eu como essa molécula grandona, ela vai chegar no meu intestino, no estômago, e vai ter que fazer várias bolinhas pequenininhas para eu conseguir absorver. O hidrolisado já são essas bolinhas pequenininhas. Então, quando eu tomo ele, a absorção é muito mais rápida e a gente consegue garantir quase o total de proteína que está disponível ali. Quando você vai olhar no pote de whey, vai estar lá, sei lá, 20 gramas de proteína, né? Ele vai estar escrito lá. Então, dessas 20 gramas, quando ele é o hidrolisado, você vai conseguir absorver quase todas essas 20 gramas. Você não vai ter perdas. Tem um rótulo, às vezes, escrito, tipo, 100% whey, né? Quer dizer, tipo... Eu acho que isso daí é só balela. É só... Não. Aí, o porquê de hidrolisar? Obviamente que, como é moléculas muito menorzinha, ela passou por um processo de industrialização maior. Então, vai ser mais caro. Então, numa forma geral, quem não é atleta de alta performance ou quem não tem problema de digestão, não precisa consumir o hidrolisado. Pode tomar o basicão. Que vai servir. Vou dar a dica de como escolher um bom whey, para você saber. Então, pega papel e caneta, anota no celular, no bloco de notas, sei lá como é que vocês vão fazer. Mas para escolher um bom whey, vamos mudar do concentrado, que é o basicão, tá? Você vai lá, chega na loja e o vendedor vai querer te empurrar um monte de coisa, né? Ou vai empurrar uma marca específica. Exatamente. Então, para você não cair no golpe do malandro, você vai chegar e vai dizer assim: eu vou seguir o que está aqui. O que está aqui é o seguinte: quem já tomou whey sabe que o dosador, eles chamam de scoop, é um potinho que vem dentro, que é um copinho medidor. Lá atrás na tabela, olha lá o rótulo. Lá na rotulagem do lado de trás vai estar escrito que a dose daquele whey é 1 scoop ou 2 scoops ou 1 scoop e meio. Enfim, cada fabricante tem um dosador, tá? E ele vai dizer quantas gramas que é essa dose. Então, essa dose, para ser um whey bacana, tem que ter no máximo 30 gramas. Tá? Então, assim, de dose do whey de pozinho que você vai pôr para mexer, é 30 gramas. Dessas 30 gramas, no mínimo 20 gramas tem que ser de proteína. Tá? Aí, no máximo, 5 gramas de carboidrato e, no máximo, 3 gramas de gordura. Você vai pegar na tabela nutricional, você vai olhar isso ali. Se tiver batendo isso daí, gente, corre o abraço. Então, gente, isso é pro whey concentrado, tá? O whey concentrado e o isolado. É dessa maneira que você vai avaliar. Hidrolisado já entra em outra categoria, body protein é outra categoria, então são outros. Mas o whey, que é o padrãozão, é isso aí que você tem que olhar. Você vai estar sendo, certeza, você está comprando um bom produto, você não está sendo lesado, né? Não estão te vendendo um hipercalórico. O que seria um hipercalórico? Que é normalmente quem tem que treinar muito, comer muito, tem que tomar um hipercalórico, porque é uma comida a mais, é uma suplementação que vai tirar. Exatamente. Só que daí tem muito mais carboidrato. Entendeu? Então, para crescer. Exatamente. Então, assim, o whey protein, é isso aí que você tem que procurar. Ótimo. E a creatina você disse
também é bom. Né? Exatamente. A única coisa da creatina é que tem que ser o seguinte, precisa ser consumo diário. Tem que ser a creatina monoidratada, sem mais nada na composição, tá, gente? Quer garantir ainda mais a qualidade dessa creatina, porque assim, tá tendo muito problema de falsificação. Escolham marcas, tem marcas assim que eles não têm o selo Creapure, existe um selo chamado Creapure que garante a pureza daquela creatina, tá? Então, normalmente, as creatinas que têm esse selo são mais caras, tá? Assim, se você for olhar o preço, assim, é um tanto mais caro. Então, se você não está disposto ou não tem condições de pagar esse valor a mais, pegue de marcas confiáveis essa creatina e ela tem que estar lá na lista de ingredientes somente. Creatina monoidratada. Acabou, não é para ter mais nada. E a creatina, que muita gente fala, às vezes eu escuto na academia, ela é difícil tipo, do organismo absorver mesmo? O que ele está seguindo, na verdade? Assim? De forma geral, os estudos que eu tenho me baseado para aplicar, absorve bem, só que assim, você começa com 3 gramas todos os dias de forma consecutiva. Então assim, você vai ter um período maior do que quem faz saturação para começar a ver um resultado. Mas eu não tenho desperdício também, porque nesses ciclos da creatina a galera começa com 21 gramas de proteína por dia. O corpo não consegue absorver isso tudo. Então vai ser um xixi caro. Entendeu? Você está jogando fora, então não vale a pena. Então assim, é mais fácil e financeiramente também dá mais... Eu já tive antes, vou ser bem sincera, principalmente quando eu estava na faculdade, eu tinha um pensamento mais preconceituoso em relação à cirurgia bariátrica. Eu sempre falava, não, na minha mão, se for querer fazer cirurgia bariátrica, eu nunca que vou aprovar, porque a pessoa pode emagrecer comendo direito. Eu já falei isso, gente. E hoje eu vejo que não é bem assim. E ela vem para salvar vidas. Ela ajuda de verdade, mas é algo muito sério. E aqui eu tenho percebido que é levado de forma muito leviana. Então, assim, não faz um acompanhamento psicológico antes direito. Faz 1 ou 2 consultas e já tem a liberação. Não vai numa nutricionista para entender as complicações da alimentação para o resto da vida antes. Aí vai para a cirurgia. Eu tenho uma colega que ela trabalha só especificamente com o pessoal que faz cirurgia bariátrica. Antes faz acompanhamento trânsito e depois. E ela fala que tem gente que chega lá para ela, que chegou depois para ela, que a pessoa nunca teve um acompanhamento de nutricionista, então ela não sabia nem que ela tinha que passar por uma dieta líquida depois da cirurgia. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta maravilhosa, eu mudei o meu pensamento em relação a isso e entendo que é necessário, mas tem que ter muita responsabilidade, a pessoa tem que buscar, se não estão orientando ela da forma correta, busca outros profissionais. Ela não consegue comer grandes quantidades num período pequeno de tempo. Mas ela pode passar o dia inteiro comendo. Também. E daí volta, porque daí eu conheço muita gente que está ao mesmo peso antes de quando fez a bariátrica, se não mais pesado. Então, assim, não mudou o pensamento. A cirurgia bariátrica não vai fazer isso por você, gente. Desculpa dizer. Não é um milagre. Não é. Ela vai ser só um apoio. Vai diminuir a tua fome, tá? Essa fome ela vai diminuir, o que é super bacana no início. Só que se você continuar, e vamos pensar que o estômago, ele é um órgão que ele estica. Quando você faz a bariátrica, dependendo da bariátrica que você faz, você perde um pedaço desse estômago, ele vai ficar menorzinho. Mas se você continuar forçando, ele vai esticar de novo, e vai comer a mesma quantidade de comida que cabia antes. Então, assim, isso lógico dependendo da cirurgia bariátrica, da técnica que for aplicar. Mas assim, então é um pensamento de mentalidade que a gente precisa mudar. Por isso que o meu foco de consultório é reeducação alimentar. As pessoas precisam entender que elas precisam comer de forma correta a maioria do tempo possível. O colágeno, vamos pensar em colágeno. Colágeno é proteína também, tá? Para a gente pensar na proteína de forma geral, todo mundo visualize um colar de pérolas. Todo mundo está vendo um colar de pérolas? Então, cada pérolazinha desse colar é um aminoácido que forma o colar todo. Então, vai formar a proteína completa que a gente precisa de vários, tá? Alguns desses aminoácidos o nosso corpinho fabrica, dependendo do que a gente come. Mas tem 9 deles que o nosso corpinho não fabrica, tá? A gente só consegue através da alimentação, tá? Então, 9 bolinhas ali do colar a gente tem que comer, tá? Então, o que o colágeno é? É uma dessas bolinhas. Vamos pensar dessa maneira, tá? Mas o nosso corpo também produz colágeno. Então, assim, não necessariamente eu precisaria comer, certo? Então, colágeno. O que eu tenho visto muito no consultório? Doutora, eu já tomei colágeno e não fez diferença nenhuma. Meu cabelo continua ralo, minha unha continua quebrando, minha pele tá uma porcaria.
Só que a alimentação da pessoa era tão ruim, ela não comia quase nada de proteína, que quando ela tomou a suplementação de colágeno, o corpinho dela ficou tão feliz que usou para as coisas que são essenciais. A gente tem isso e o corpinho vai priorizar porque é essencial. Então, assim, cabelo pelinha não é essencial, não ia receber. Eu não posso fazer, por conta de um tratamento e por conta de uma doença que eu tenho, eu não posso fazer suplementação de colágeno, né? Agrava o meu caso, tá? Mas por conta dessa limitação que eu tenho. Mas, quando eu regularizei o consumo de proteína, a gente já viu diferença. Já foi benéfico. Já foi muito benéfico. Então, a gente consegue ver sim, tá? Então, quando a gente começa a consumir proteína, então, o colágeno não é todo mundo que pode tomar. Não pode tomar por conta própria. Não pode. Você pode agravar um quadro de doença que você tem e nem sabia. Então, que nem no meu caso, eu não posso usar colágeno. Eu gostaria muito, adoraria tomar colágeno. Tem várias marcas Então, que tem são... que procurar orientação. Sempre vai... Exatamente. Então, isso aqui funciona, tá, gente? Funciona e funciona muito. Se você está com a tua alimentação balanceada, tá consumindo tanto de proteína que você tem que tomar, comer no seu dia ali, e suplementar colágeno, gente, é a fórmula de ficar gata e gata. Fórmula do de garantir a pele comendo. Juro pra vocês, sabe? Essas micro-rugas, elas começam já a ser preenchidas. A gente melhora a quantidade e qualidade do cabelo. A unha começa a ficar mais forte. Os cílios crescem, sobrancelha cresce, gente. Quem fala de estética aí, quem é da área de estética, sabe que não é? Então, assim, proteína e suplementação de colágeno é um combo muito bacana, mas precisa de orientação. Então, se você não sabe se pode ou não consumir colágeno, gente, baixa a quantidade de proteína ali no dia que você já vai estar muito melhor. Garanto pra vocês. Só que não é do dia pra noite, tá, gente? Vocês vão começar a ver alguma diferença depois de uns 3 meses consumindo de forma regular. Tipo, todos os dias quantidade de proteína que você precisa comer. Mais dá resultado. O ômega 3, E o ômega 3. Por que é o ômega 3, na verdade? É gordura. Ai, Gê, mas vamos suplementar a gordura, louca. Vamos, porque a nossa dieta, como padrão, a gente consome muito pouco gorduras boas, tá? Então, quem tem problema de colesterol total alto, o LDL, que é o colesterol ruim, alto, o que a gente precisa fazer para esse LDL baixar? A gente precisa aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Então, para aumentar ele, a gente precisa de boas fontes de gorduras boas, que são as gorduras insaturadas, tá? As gorduras saturadas, elas não são benéficas para o organismo. O óleo de soja é muito mais saudável do que o óleo de coco. Muito, porque ele não tem gordura saturada, ele é de gordura insaturada. Então, o azeite de oliva é uma ótima fonte, tá? O azeite de oliva, a qualidade dessa gordura ainda é melhor do que de um óleo de soja. Então, só que como a nossa alimentação, alguém já deve ter ouvido falar ou se buscar nas redes sociais, que a melhor dieta estabelecida como mais saudável do mundo é a dieta do Mediterrâneo, tá? Ela é considerada a dieta mais saudável do mundo, porque a base deles é rica em gorduras insaturadas. Eles comem muitos peixes gordurosos com gorduras boas, eles comem muito azeite de oliva. Então, assim, a alimentação dele ao longo da vida é muito rica em gorduras insaturadas que são muito benéficas para o nosso corpinho. A nossa aqui do Brasil não é. A gente é rico em gorduras saturadas e gorduras trans, que são bem ruins mesmo. Isso que a gente acha que come bem. Exatamente. Não, nesse quesito a gente peca bastante, porque falem pra mim aqui, quem come peixe de água salgada? Peixe de água salgada pelo menos 3 vezes na semana. A gente come uma vez por ano, né? Não, já veio Só na praia. nas férias, não, isso. Então, a gente não tem o hábito de consumir. Então, a suplementação... vários peixes sim, não todos, tá? Mas de grande forma sim. Tá? Manteiga é fonte de gordura saturada, que não é bacana. Então, assim, manteiga tem que ter um controle muito grande no consumo também, porque é uma gordura que não nos faz bem. A margarina, as novas margarinas que estão disponíveis no mercado são muito mais saudáveis que a manteiga. Leiam os rótulos e a tabela nutricional. Lá vai estar as quantidades das gorduras discriminadas, tá? Então, quando fala em gordura, sempre vai estar gordura total, gordura saturada, gordura insaturada e gordura trans. Sempre vai ter essa listagem. Então, primeiro, então, só, né, fazer um resumão, né, que a gente já está quase encerrando nessa gravação. Afinal, já deu mais de 1 hora. A gente fala É um papo gostoso, que delícia. gente. Meu Deus. Nossa, eu descobri um monte de coisa, gente. Disse que eu malho e não sabia de um monte de coisa. E é bom.
Foi muito legal, foi muita informação válida, muita coisa que a gente também gostou de ouvir, que a gente também tinha curiosidade. Mas então, tipo, só para fazer um resumão, tipo assim, o teu foco é tipo, em reeducação alimentar. Isso. Você gosta de ensinar as pessoas a comer bem, Exatamente. comer direito. Exatamente. Na prática clínica hoje, eu tenho duas vertentes hoje, né, que eu trabalho. Eu trabalho como nutricionista clínica hospitalar, que eu cuido na parte de psiquiatria, que eu gosto muito também, e no consultório particular, onde eu trato tudo o que me procurarem com reeducação alimentar. O que quer dizer isso, Jé? Eu quero emagrecer. Tá bom, vamos emagrecer, mas comendo direito. Eu tô com diabetes. Beleza, vamos aprender a comer aqui, vamos controlar a diabetes. Meu colesterol tá bagunçado. Beleza, vamos regular o teu colesterol com a comida. Estetose hepática. Vamos regular essa estetose hepática aí com comida. Então, assim, aprender a comer direito, independente do objetivo. Tá tendo tanto aqui presencial, Curitiba, tendo presencial Colombo, de forma online, aqui todo o Brasil e brasileiros no exterior. Hoje eu tô em 3 países já. Que chique! Legal, né? Muito bom. Agradecer você, Jéssica, por ter vindo, aceitado o nosso convite, né? Foi tudo muito corridinho, assim, a gente tentando, falamos, não, vamos trazer a Jéssica, que é um assunto que interessa a mim, interessa ao Ali, nós dois já passamos por processos, né, dentro dessa questão de alimentação e tudo mais. Nunca tive um acompanhamento nutricional, assim, então passei por diversas situações, né? E o Ali também, querendo ou não, só depois de adulto que a gente vai conseguir procurar um pouco mais, entender um pouco mais. E acho que é importante todo mundo realmente procurar, se não tem dinheiro para ir a um nutricionista, procura saber mais sobre os alimentos, sobre aquilo que você está ingerindo, ou porque às vezes a pessoa fala, porque não sei o que, eu não estou comendo tal coisa que eu passo mal, como você disse, do trigo, da lactose. Mas, cara, às vezes nem sabe, velho, você nem sabe o que eu acho que, na verdade, nem é, tipo assim, eu acho que o erro da pessoa, tipo, ir buscar um nutricionista, tipo, primeiro com foco em estética, tipo assim, pensando, tipo assim, não, porque eu falo muito por mim também, porque estética eu acho que, sei lá, acaba sendo uma consequência boa. Mas às vezes é o motivador que a pessoa precisava. Tipo, é a autoestima, né? Porque a gente conversa muito assim, porque daí a pessoa fala muito tipo, de perder peso, mas eu sempre tive dificuldade em ganhar peso. Exato. A gente não então a gente conversa assim, não, mas é sério, a gente conversa assim, pra mim também sempre foi muito difícil. Eu também já sofri preconceito por ser muito magro. Exato, isso é alto, né? Isso é alto. Aí você fica lá, tipo assim, não condiz com a tua altura, teu corpo, enfim. Exato. E uma dificuldade. Eu só consegui mesmo ganhar o pouco de peso que eu ganhei, o pouco de massa que eu ganhei até hoje, com a ajuda de nutricionista, auxiliado ali com uma suplementação e academia. Sim. Mas é basicamente isso. Mas muito obrigada, Jé. Obrigada a todo mundo também que está assistindo aí a gente. E a gente vai fazer uma brincadeira com a Jéssica agora. Ai, meu Deus, gente, sério, tá vendo? Na verdade, a gente vai falar, a gente quer a tua opinião como Nutri, tá? Meu Deus. A gente vai falar porque ela falou que nada de extremos, então é tipo assim, não pode ser, né, ali 100% na dieta saudável, 100% no alimento, né, benéfico. Então ele sabe que a gente vai dar uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali. Então a gente vai fazer tipo um bate-bola, com você. A gente vai falar duas opções e você fala qual você escolhe prefere. uma e por quê. Tá, vamos ver se vamos ver se não pode olhar aqui escolhe. Não precisa ali. Ai. Então vai, você falou, eu falo outra. Vai. Coca Zero, suco integral. Depende, gente, mas hoje, no meu caso, Coca Zero. Coca Zero, porque eu estou em processo de emagrecimento. A Coca Zero é válida mesmo? No processo de emagrecimento? Tem diferença da Coca normal e da Coca Zero? O Coca Zero não tem calorias, gente. Não tem. Pode tomar. Pode tomar no processo de Não emagrecimento. só a Coca em si, mas qualquer refrigerante Zero. Zero é zero. É zero. É benéfico. Não falei isso. Não, eu vou corrigir, tipo, é válido. É válido. Eu vou tomar o refrigerante, então eu É o bar do zero. Bar do zero. Não falei que é benéfico, pelo amor de Deus. Iogurte com granola ou açaí com granola? Açaí com granola. É mais saboroso, mas é bem mais calórico. Farinha de tapioca ou farinha integral? Farinha integral. Tem mais fibras. Eu sou nessa. É ABC porque eu consumo muita tapioca.
Mas a farinha integral por conta das fibras. Não necessariamente que a gente precisa consumir tudo integral, mas se der para colocar umas fibras no dia a dia, ajuda. Pizza de rúcula ou pizza de frango com catupiry? Ai, essa eu quero saber. Pizza de alite. É a minha favorita. Não. Ai, horrível, Jéssica. Para! Eu falo, só pode comer a rúcula ou frango com catupiry. Ah, frango. Certeza. Frango catupiry. Sushi ou prato feito? Prato feito. Eu não como sushi, gente. Peixe frito ou frango grelhado? Peixe frito. Na beira do Gordurona, mar. assim, banhona. Aham, com o pé na areia. Com certeza. Peixe frito vida inteira. Adoro. Ah, é isso aí, gente. A gente tentou fazer essa brincadeirinha aqui agora no final, mas pra entender também, né? Porque às vezes o povo tem uma visão da nutricionista, tipo, Ela é a nutricionista não come nada que não seja saudável. Ah, gente, quando eu boto foto comendo pastel, eu sou julgada por falar pra vocês. Eu recebo haters. Então é só pra fazermos essa brincadeira aí pra descontrair, né? E pra ver que todo mundo pode comer de tudo, Pode. desde que aprenda a comer de tudo. Né? Exatamente. Igual ela falou no começo, com moderação, né? Tudo com moderação. Equilíbrio. E cada refeição é uma escolha, né? Cada vez a gente senta ali para comer alguma coisa, a gente está escolhendo o que a gente está comendo. Então, vale a pena, às vezes, pensar um pouquinho quando a gente vai. Ai, muito obrigado. Ai, Obrigada, gente. Obrigada. Eu fiquei tão feliz com o convite, gente. Tava ansiosa, primeiro podcast. Primeira entrevistada no podcast. Ai, gente, obrigada, gratidão mesmo. Pode ir aberto. Agradeci muito, esperamos receber você outras vezes também. Ai, aqui no nosso Deus. podcast. Porque assim, vimos que temos muito assunto. Temos né? muitos assuntos Muito. na área da nutrição, né? É Será verdade. convidado em próximos, Em próximos, com certeza. Com certeza. Muito E é isso aí, obrigada, galera. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau.